A gente está trabalhando ou refletindo um pouco nas epístolas de João, tá? O famoso apóstolo do amor, porque ele foca muito o amor. Nós vamos ver 1 João, capítulo 4. Das três cartas, a primeira é a mais longa, é a que tem mais conteúdo teológico. As outras são bem mais curtas, tem algumas coisas que a gente discute depois. 1 João, capítulo 4, tá? Vamos acompanhar a leitura. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, tá? Ele não está falando aqui do dom de discernir espíritos. Cuidado, dom de discernir espíritos é outra coisa. Dom de discernir espíritos é um dos dons espirituais para você identificar se uma pessoa ela é possuída por um demônio ou não, e se aquela pessoa está agindo por um demônio. Então tem pessoas que têm esse dom que vem da parte do Espírito Santo, tem essa característica que consegue perceber que aquela pessoa é possessa. Não é isso que ele está falando, tá? Que ele está falando de outra coisa. Provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O que ele está dizendo aqui é que existem falsos profetas que dizem que procedem de Deus, que vêm de Deus, que são possuidores do Espírito Santo e não são. Essa é a mensagem que ele está falando. O que é profeta? Dentro do Antigo Testamento, é uma expressão muito simples, significa boca de Deus, o arauto de Deus, alguém que ficava proclamando. Alguém passou na Praça da Sé antes dela ser invadida pelos Noia, né? Você tinha algumas pessoas que ficavam com a Bíblia aberta lá falando alto, já viram isso daí? Essa é a visão do profeta do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ficava falando das coisas de Deus, revelações de Deus, ética, morais, salvação e uma coisa um pouco diferente em menor grau. Eles previam fatos que iam acontecer. No Novo Testamento, a ideia de profeta é de alguém que fala em nome de Deus e mais da Escritura, do ensinamento, mas também não exclui uma ideia de futuro, só que é uma parte pequena disso. Então a gente tem que tomar cuidado que tem igrejas que distorcem isso e colocam como profetas aqueles que parecem que é astrologia bíblica, tá? E começa a falar assim, que Deus me revelou, que Deus me revelou. Quando começa a falar isso, toma muito cuidado, tá? Deus revela as coisas para as pessoas? Lógico. Deus revela mediante a Escritura? Com certeza. Deus revela mediante oração? Também. Deus revela mediante sonhos? Também. Mediante outras pessoas? Tudo isso daí. Mas, quando você recebe uma revelação, você precisa ter certeza quem está agindo nessa revelação. O diabo fala com o cristão? Fala. E fala mesmo, tá? Se você estiver fazendo a obra de Deus, muitas vezes você vai ter alguns pensamentos estranhos, algumas indicações estranhas, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Isso a gente tem até exemplo de grandes homens de Deus que passaram por isso. Lutero, ele descreve na vida dele uma passagem que ele teve uma briga com o demônio. Por quê? Porque o demônio queria falar com ele. Então, o diabo pode falar com o cristão. Agora, se você vai ouvir ou não, é um problema seu com Deus. E tem que tomar cuidado em relação a isso. Então, Paulo está falando para a gente não dar crédito. O que significa dar crédito? Não acreditar. Cuidado, a advertência dele, porque a gente não deve acreditar em qualquer coisa que a gente escuta por aí. No nosso meio, a gente não tem essa prática, tá? A gente não tem muito esse tipo de manifestação,
Mas tem igreja que você vai, que você já entrou na porta, alguém chega e fala, Deus falou que você deve fazer isso. Nunca escutaram isso? Só eu escutei. Eu já tive paciente que a filha, o pastor falou para ela que a filha dele tinha que casar com o filho dele. A filha dela tinha que casar com o filho dele, porque tinha tido uma revelação. E fora aí umas coisas que vocês escutam que são barbaridades. Aqui João está falando já para aquele momento que existem falsos profetas, tá? Tem saído pelo mundo afora. Ele está descrevendo que você encontra em tudo quanto é canto. Advertência. E a gente tem que fazer igual os bereanos. Com certeza. Dentro da... Inclusive é interessante, porque quando fala dos bereanos, qual que era a grande importância? Você acha aí o livro de Atos Bereanos? Os bereanos, qual que era a característica deles? Tudo que falava, eles conferiam. Então, eles eram desconfiados, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Acha aí o livro de Atos. E... Amém. Ó, glória. É. Mas ele era de Guarda-Rica, a Luciana, tem até a mais recente, também não é tão desconfiada. A Ângela. A gente ouve e já fica examinando, verificando. Mas, olha, uma coisa que é consenso, o pastor Coelho Júnior também já falou, quando a gente tem seminário dentro da igreja, o pessoal vai para o seminário, os pastores são altamente questionados, tá? Isso é ruim e é ótimo ao mesmo tempo, porque exige dos pastores que estude, tá? E o pastor não é só cuidado de ovelha, o pastor também é ensino. E a coisa mais importante que tem para você manter uma unidade na igreja, uma ética da igreja, é a Escritura. Porque senão você descamba. Eu fico escutando igreja que passa por sucessão pastoral, e aí o que acaba acontecendo? Entra um pastor que não tem formação. Eles descambam para cada coisa mais louca que a gente não consegue nem imaginar. A gente jamais deve tirar a espontaneidade da igreja, jamais deve tirar a alegria da igreja, jamais deve tirar a contextualização correta da igreja, uma modernização de costumes, mas a gente não pode jogar a Escritura embaixo da escrivaninha. Acharam os bereanos? Atos 17, 11. Quanto? Atos 17. Então leia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que todos de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Exatamente. Então o texto é bem claro, porque os bereanos não está dizendo que eles eram nomes de dinheiro. Quer dizer que eles estavam num outro nível espiritual e de comportamento, porque tudo que era falado, o que eles faziam? Examinavam. Por isso que tudo que a gente faz, se vocês perceberem, os nossos cultos podem até parecer chato. Toda vez que a gente vai falar alguma coisa, a gente pega aí, abre a Bíblia. Abre a Bíblia. E abre a Bíblia. Por quê? Para ter esse hábito. Porque se a gente começar a esquecer, não vai dar certo. Ô, pastor, eu tenho uma raiz de crente bereano, quando Jesus vai expulsar o endemoniado gadareno. Tem evangelho que fala que é um. O outro evangelho dizem que são dois endemoniados. Então, a pergunta é um ou são dois? Eu não entendi a pergunta. Então, quando o endemoniado gadareno, quando Jesus vai expulsar, e aí tinha uma região, pode reparar, são 3 textos, Mateus, tá. Eu acho que 2 vão falar que era um endemoniado, e tem um outro que vai falar que eram 2. Tá. E quando Jesus manda, quando a legião manda, aí eles cortam. Então você vai ser bereano e pegar os textos. Você vai ser bereano e pegar os textos, tá? Porque aí eu te dou a resposta. Pega quais são as passagens. Então,
É o mesmo. Não, qual é a passagem? É Lucas, é Marcos, me dê as passagens, porque aí eu te falo a diferença, entendeu? Aí depois você fala aí. Porque eu até já sei o que é, mas eu quero que você pegue, porque senão a gente começa a discutir texto bíblico sem ter o texto, tá? Vamos lá. E aí ele vai no versículo 2 do capítulo 4, João começa a falar assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Por que ele está falando isso? Porque o verdadeiro cristão, ele é selado com o Espírito Santo, tá? O cristão, ele é possuído? É? O que ele é? Não deveria. O que ele é? Não, o cristão, ele é possuído pelo Espírito Santo. Ele usa esse termo, possuído pelo Espírito Santo. O que ele fala? Habitado, cheio. Então, até a terminologia é diferente, tá? Por quê? Porque o Espírito Santo a gente convida. O demônio faz o quê? Invade. Ele vai onde não é chamado, tá? Apesar de ter algumas pessoas que chamam, mas do modo geral, não é sério. Tem algumas pessoas que procuram para incorporar demônios, é outra coisa, mas a grande maioria pega de brinde aí, passeando, tá? Então, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, quando vocês tiverem a infeliz oportunidade de pegar um endemoniado, vocês, para saber se o demônio saiu ou se ele está quieto, porque às vezes ele engana e fica quietinho lá e não está se manifestando por outro motivo, você pede para ele falar: você reconhece que Jesus veio em carne, que ele morreu, ressuscitou, que ele é filho de Deus. Aí você aproveita e emenda tudo. Mas você pede essa identificação, porque um demônio não reconhece isso, tá? Então é isso que ele está trabalhando. Por quê? Porque ele está associando o falso profeta com alguém que não tem o Espírito Santo. E numa expressão que Lutero falava, você não tem muita opção. Ou você é habitado pelo Espírito Santo, ou você é possuído pelo diabo. Ele está exagerando, porque nem todo mundo é possesso, tá? Mas ele está dizendo que você não pode ter uma situação de casa vazia, tá? Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Ele continua. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ele não está falando que todo mundo que tem um demônio tem um anticristo. Ele está falando a ideia do espírito do anticristo, da mentalidade do anticristo, tá? Então, quem é o príncipe deste mundo? Quem que é o dominador deste mundo? O diabo. Ele influencia? Influencia. A gente tem uma influência mesmo em pessoas que não são endemoniadas, tá? Mesmo em pessoas que têm 10 dedos, ele influencia, tá bom? Ok? Diga. No versículo 2, especificamente, João estaria alertando sobre os falsos profetas, os gnósticos, né, que acreditavam, fazia aquela divisão. Sim. Naquela época, a grande preocupação que eles tinham, principalmente João, é contra os gnósticos. O que você está falando está certo, tá? O que é o gnóstico? A gente não tem paralelo atual com o gnóstico de falar, esse é um gnóstico. Era uma linha filosófica religiosa diferente. A gente pode transpor para o nosso humanismo. Hoje a gente tem muitas igrejas que estão indo por uma tendência humanista. A Igreja Católica, 95% dela é humanista. O que é o humanismo? O homem, ele é o responsável por tudo, em todos os aspectos. O homem é bom, o homem é maravilhoso, ele tem todos os dons, todas as capacidades, e ele faz. Então, hoje a gente tem a famosa teologia do processo, tá? Que alguns já sabem,
que aquela igreja Água Branca, é isso, né? Água Branca? A da Água Branca, ela adotou isso daí, tá? Esse é um dos motivos que ele foi excluído, que fala que Deus não é mais soberano hoje em dia, que Deus terminou a revelação dele, e a partir desse momento o homem ele tem a capacidade de produzir uma revelação espiritual e ele tem a capacidade de obter todo o conhecimento, tá? Quem inventou isso é um ateu, para variar, judeu americano, né? E literalmente ele propôs uma linha de pensamento filosófico desse jeito. Ele exclui qualquer coisa do sobrenatural. Então, essa teologia do processo, ela adota isso. E onde ela começa? Ela é da década de 50, mas o pessoal tem adotado isso no Brasil agora. Então, o João tem muita preocupação com o gnosticismo, que é uma corrente filosófica muito forte nessa época. Nós não temos. Quando ele trabalha, nesse versículo, ele não está falando de gnosticismo, tá? Ele está falando de profeta dentro da igreja. Mas você pegou o tema, quando ele fala no versículo 1, o que era desde o princípio, que temos ouvido, com respeito ao Logos da vida. Quando ele fala do Logos, ele está marcando um ponto contra o gnosticismo. Porque o gnosticismo perseguia o Logos. Assim como no Evangelho de João, ele fala do Logos. É o que fala preocupado com isso. Os outros evangelistas não falam. Quando você pega Paulo, ele também não fala, porque não é o público dele. O público de João é um público grego, tá? Imagina se João fosse falar de jogo de futebol. Alguém entendeu alguma coisa? Naquela época, não. Se fosse no tempo de hoje, só ia estar escrito coisas que a gente entendesse. Então, o público de João é muito específico. Ele é grego. Deu para entender? Então, a grande briga que eles têm de contaminação dentro da igreja que João chama a atenção é o gnosticismo. Como você vai ter que Paulo, na carta aos Gálatas, qual que é a grande preocupação que ele tem do que está entrando dentro da igreja? Qual que é? Quem lembra? Qual que é a grande preocupação doutrinária na carta de Gálatas que ele tem e ele quer mostrar? Qual que é? Acerca da lei. Ele não quer que entre, não é bem a lei, mas ele não quer que entre o judaísmo dentro da igreja, tá? E agora nós não estamos em fase, mas tem fase que o pessoal quer, vamos fazer as danças judaicas dentro da igreja? Se for para ensinar a Bíblia, tudo bem. Agora tem gente que quer institucionalizar. Teve já uma moça que chegou e falou, na Páscoa vamos pegar e mostrar o sacrifício do cordeiro em vivo. A gente traz um cordeiro morto aí, passa sangue nos umbrais. Não tem sentido. Você sabe, né? Pior que você sabe. Então, só não conta. Então, essas coisas, cada carta tem uma especificidade. Carta aos Colossenses. Se ler lá, você não entende nada do que está falando a carta aos Colossenses. Você só pega os versículos e acha legal, tá? Mas lá tem um versículo tão bonito. Colossenses, Paulo está escrevendo contra o misticismo angelical, coisa que para a gente não tem muito sentido. Para os judeus, até hoje, eles têm isso. Mas, dentro daquela sociedade, daquela cultura, você tinha grupos que tinham uma preocupação de culto a seres celestiais. Então, ele está escrevendo para não contaminação. Uma coisa é culturar a igreja, outra coisa é contaminar a igreja. A igreja sempre vai ter um processo de adaptação cultural, e tem que ter, mas ela não pode pegar o que tem de errado dentro da cultura e instalar dentro, tá? Vamos lá? Todo o versículo 3, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo está no mundo.
Somente agora ou em todas as eras? Todas as eras, em todo o tempo. Só que Deus permite que algumas coisas vão adiante, Deus é longânimo, e uma hora para outra a gente vai ter o anticristo em atuação real, não somente o espírito e a influência do anticristo, tá? Não seria o Putin, porque ele não tem o poder agregador, não tem um poder de convencimento, tá? Ele está lá só apanhando de todo mundo agora. O anticristo, pela definição do personagem bíblico, tem as duas aí que andaram estudando, é alguém que vem do ambiente judaico-cristão de formação, é alguém que tem um alto poder de convencimento das pessoas, que sabe usar as mídias, que todo mundo acha uma simpatia, bonzinho, e agrega todo mundo na asa dele. Então, o Putin não se enquadra nisso, mas tem outro que se enquadraria nisso, né? Se a gente parar para pensar, né? Tá? Então, o Nove Dedos não seria, porque ele também não é agregador. Ele não tem o perfil. Agora, você tem um que está lá falando na TV todo dia, mandem mais armas, mandem mais armas, mandem mais armas, e que vai concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, e que é bonzinho, que de uma hora para outra você pode... Hã? Olha, você começa a estudar literatura apocalíptica, você começa a pegar e ver os versículos e meditar, você vai entender um pouco o que seria a ideia da paz universal, a ideia de agregar todo mundo embaixo da asa e depois virar um grande ditador. Essa é a visão do anticristo, tá? Então, o Putin não dá para enquadrar nisso daí. Ele não quer, não adianta, porque ele quer aquilo lá e acabou, tá? Por que nos Estados Unidos, que era um país extremamente evangélico, e hoje está extremamente contra? Porque entrou dentro da explicação disso, você tem a famosa escola de Frankfurt, tá? Que foi em 1920, que era uma universidade alemã, que tinha a implantação dos princípios marxistas dentro da Alemanha. Quando Hitler subiu ao poder, ele percebeu muito bem isso daí. E aí o que ele fez? Eu vou matar todo mundo. E o pessoal fugiu para Nova York, que era tudo judeu. E em Nova York, eles começaram na faculdade de Nova York a formar todos os jornalistas que controlam a mídia, todo mundo. E eles se espalharam e entrou dentro do Partido Democrata. Então, todos os preceitos da escola de Frankfurt, que você pode ler na internet, o americano comprou mediante a Universidade de Nova York, que formou toda a mídia jornalística. Se vocês têm um pouco mais de 50 anos, os jornais antes não eram tão panfletários há 10 anos atrás, tá? Quem gosta de ler jornal. Hoje em dia, ler jornal é só panfletagem, é só uma linha de pensamento, tá? Depois eu até posso falar o que é a linha de Frankfurt, mas é isso que acontece. Se vocês tiverem a curiosidade de entrar no site do Partido Democrata Americano, é a plataforma igualzinha do PSOL, não tem diferença nenhuma. Agora, a última moda nos Estados Unidos é que eles querem, o Partido Democrata quer passar nos estados ou nacionalmente a cirurgia de transformação de sexo acima de 12 anos. Porque aí evita os problemas para os adultos maiores, porque os menininhos já viraram meninas, os menininhos já viraram vice-versa, sei lá o quê. Achou o versículo? O senhor vê muito lá nos Estados Unidos as igrejas com a crise, né, que são batistas. A igreja que mais cresce nos Estados Unidos numericamente são a igreja GLBTQ++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 +
toda e qualquer manifestação, homossexualismo, lesbianismo, tudo que vocês imaginarem. Mas a gente é aberto, mas a gente sabe muito bem qual é a vontade de Deus, aponta o que é a vontade de Deus, e a gente espera, como na igreja de Corinto,
que muitos que eram homossexuais deixem de ser homossexuais. Pode falar? Pastor, mas não ia falar do anticristiano, não. Eu ia falar, é errado dizer que o anticristo é um sistema político-religioso para cada tempo da história, e nós estamos vivendo um tempo... Você pode analisar isso, a influência, a manifestação, você pode. A ideia do anticristo é, ele está presente, o espírito do anticristo, no nosso tempo atual. Você já tem anticristos formados, preparados, só que eles não atingem o poder, Deus impede isso. O último exemplo de anticristo que a gente teve foi Hitler, tá? Por quê? Porque o comportamento dele era de anticristo. Ele era alguém que agregou um país totalmente dividido, ele tinha índice de aprovação de 95%, ele se torna um ditador depois. A Alemanha, o desenvolvimento tecnológico da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, é um negócio assim, é maluco. É errado falar que a origem desse sistema começou com Lúcifer, que se rebelou contra Deus? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tá? Começou com Lúcifer e esse sistema político está caminhando de tempos em tempos com a história. Sim, você tem razão. Isso daí não tem, você consegue identificar. Os grandes que foram identificados até hoje, não foi nem Nero, Antíoco Epifânio lá que sacrificou o porco, né? Ele era corintiano, ele foi e matou um porco no templo. E o Hitler, são os dois que se enquadram no perfil do que seria protótipo do anticristo físico. Agora, a ação do anticristo no mundo, ela existe de maneira contínua, tá? Ok, tá. Vamos lá. Versículo 4, filhinhos. Lembra que a ideia é mais de criancinhas, não é filhinhos. É a ideia de crianças na fé, a ideia que vocês precisam ser instruídos. 4:4. A ideia que a gente tem que tomar cuidado com falso profeta. Nem todo aquele que aparece no YouTube falando de Jesus é realmente de Jesus. Nem todo aquele que pega um púlpito é de Jesus. É isso que ele está chamando a atenção, tá? Às vezes me mandam... mas olha só esse pregador do YouTube. Os primeiros 30 segundos eu falo, não dá. Mas fala bem, tem boa oratória, porque na mensagem bíblica não é só o conhecimento que a pessoa vê, não é só o conteúdo, não é só a organização, mas 80% é a oratória. Se você tiver uma boa oratória, quem trabalha aqui com vendas? Vendas. Se você souber conversar direito, se você souber, não é enrolar, se você souber manter uma posição, você vende. Agora você vai pegar um gago que fica tremendo na tua frente, ele vai vender o quê? Nada. A oratória é uma técnica que você faz para levar uma mensagem. E dependendo como é a oratória, ela é feita para convencimento. O professor ele deveria usar oratória, um vendedor oratória, advogado também, tudo tem oratória. O médico tem uma oratória diferente, ela não é expansiva, ela tem que ser mais intimista. Então tem alguns pregadores que têm uma oratória fantástica. A Cláudia está fazendo agora homilética. Então, olha, é fantástico. O conteúdo, eu não sei, ele falou 50, qual era o tema? Você lembra na semana seguinte? Não. Então a mensagem não tinha conteúdo, tá? Uma vez a gente fez uma análise de quem tinha as melhores homiléticas dentro do meio cristão, tá? Que estava no YouTube. Quem ganhou foi o R.R. Soares e o Silas da Mala Cheia. E são diferentes. Um é estourado, o outro é calmo. Mas são homiléticas de bom padrão e são extremamente calculadas. Não pensa que não são. O R.R. Soares segue o Polito. Hã?
Olha, se você chegar e chamar o Bozo para ministrar a palavra, a ministração da palavra do Bozo vai valer? O palhaço Bozo, quem lembra? Não o convertido, antes, quando ele está na fase de drogado. Ele vem aqui de palhaço. Não, então vamos lá. A gente chama o Lula aqui para fazer uma pregação. Ele pega e lê 3 versículos. Tem valor? Os versículos têm. Até uma mula fala. Agora o restante... Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê, por exemplo, as homilias. O que é homilia? É a pregação católica. Eles obrigatoriamente têm 3 versículos. E o resto tudo é humanista. Então tem que tomar cuidado. Hã? Eu não sei quem é, não vou fazer comentário individual, depois até a gente pode discutir. Agora, cuidado, é isso que ele está falando. Fique esperto. E Jesus mesmo falou que a gente deve ser prudentes como a serpente, simples como a pomba é bobona, não é? Tá? Então a gente tem que ter uma situação dupla, uma situação que ao mesmo tempo você é dócil, em que você é amoroso e é mineiro, desconfiado até a última. Esse é o modelo que o cristão tem que ter. E isso é muito sério. Por quê? Porque a gente tem uma visão de autoridade a partir do título. Então, quando alguém fala assim, aquele cara é pastor. Ah, legal. Tá. E daí? Você acredita em todos os advogados? Você acredita... boa, melhor ainda. Você acredita em todos os engenheiros que vão te propor uma obra na tua casa? Você acredita em todo médico? Você não sabe nem se ele tem diploma. Não, é sério. Hã? Olha, às vezes até do marido você tem que pegar e dar uma espremida, tá? Então, checklist todo dia, entendeu? A mulher que realmente ama o marido mantém o marido na linha. Rédea curta. Não, já basta a semana passada, né? Mas uma das coisas que a gente vê lá na homilética, que a gente lê vários livros indicados pelo pastor Hélio Jones, todos eles são unânimes. Você tem que estar conectado com Deus, estar sobre a humildade. Mas isso, Cláudia, isso você está falando da homilética de alguém que é temente a Deus, tá? Mas 90% que a gente tem no mercado é picareta. Tá? E você vende o produto. O R.R. Soares, quem já ouviu falar do Polito? Agora é o filho. O Polito é o R.R. Soares. É alguém que dá curso de oratória. Como você deve falar em público, perdendo a timidez, projetando a voz a 6 metros, 10 metros. Então, não é altivez, isso é projeção da voz. Então, isso são técnicas de oratória. O advogado tem curso de oratória, tá? Porque eles fazem sustentação oral. Vamos lá um pouquinho mais. Filhinhos, ao invés de filhinhos, leiam criancinhas na fé, tá? Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Tem falso profeta dentro da igreja daquela época? Cheio. Por quê? Porque dá dinheiro. Uma das máximas que tem em negócios é pequenas igrejas, grandes negócios, tá? Vamos abrir uma franquia de igreja. A Renascer tinha franquia de igreja, não sei se ainda existe a franquia, tá? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele está falando aqui até de uma batalha espiritual entre o verdadeiro profeta de Deus e o falso profeta de Deus. Não tem problema nenhum, tá? Eles procedem do mundo, porque quem é o príncipe do mundo? Diabo. Então, se a gente tem alguém
que fala que é profeta de Deus, alguém que se apresenta como mensageiro de Deus e não é, ele só pode ser do mundo. E ele faz uma comparação como o mundo sendo demoníaco. Não tem problema nenhum, tá? Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ele está chamando muito a atenção para falso profeta dentro da igreja. Abre comigo em Mateus 7. Mateus 7, versículo 15. Jesus está dando o ensinamento, tá? E ele está dando o ensinamento num contexto bem interessante, tá? Que é o Sermão do Monte. O capítulo 5 até o versículo 7, o Sermão do Monte, vocês devem ou podem entender como sendo Jesus fazendo uma revisão da lei, da Torá. Por quê? Porque o público dele é um público judeu. O Evangelho de Mateus é escrito para judeu, tá? Provavelmente Mateus, inclusive, era rabino. E ele fala, versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas. É o mesmo assunto, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores ou ladrões. Ele já está dando duas características do falso profeta. Eles se disfarçam, tá? E na verdade eles são lobos, então o disfarce deles, eles são falsos. E a segunda característica, qual que é o interesse deles? Roubar, tá? Então, isso é uma característica que ele já fala do falso profeta. Ele é dissimulado. Alguém conheceu já estelionatário? Não? Estelionatário? Já. O cara, ele te convence. Ele é bom de papo, tá? Eu já lidei com muita gente, eu cheiro picareta, né? Mas se você fala assim, olha, se eu não conhecesse você, eu tenho paciente que é estelionatário mesmo. E aí eu falo assim, ó, se eu não te conhecesse, você que ia tentar me enrolar, viu? Que eles vendem qualquer coisa, eles ensacam o ar e vendem, né? Tá? Não entendi? Vamos lá. Pelos seus frutos os conhecereis. 16. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. 7:19. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. O que ele está falando? Ele está falando que você distingue o falso profeta. Você não precisa ficar questionando muito ele, tá? Se questionar e for esperto, você pega. É só olhar como ele vive, como ele é, tá? Quando você vê alguém, mas não, você imagina, eu estou na Forbes, tenho 300 milhões de reais, não, eu só tenho 150 milhões. Quem que falou isso? Que nós discutimos no seminário. Alguém que é importante na política evangélica, tá? Ele ficou bravo porque ele só tinha 150 milhões. Então você vai ver pelo comportamento da pessoa. O pastor tem que fazer voto de pobreza? Não. A igreja tem, mais ou menos. A igreja, ela é responsável por, nas condições dela de manter uma boa estrutura para o pastor e para a família, é óbvio que sim. No mesmo padrão social que a igreja tem. Mas, se o pastor quiser ser rico, vai para o mercado financeiro. Vai virar governador do estado, né? Qualquer coisa assim. Mas, se ele é chamado realmente, ele está abdicando de algumas coisas
inclusive essa é uma delas, dá para terminar, tá? Então, a primeira coisa que ele faz é sobre você ver como que é o pastor, como que a vida dele, se ela é extravagante, se vive fora do contexto do meio que ele está. Ele tem 3 carros importados, tem uma BMW 8, não sei das quantas, que é aquele topo de linha, tá? Tem um que é assim, que anda de chapéu, né? Tá? Então, a gente tem que ver os falsos profetas a partir da Bíblia sobre a ótica do comportamento. Isso é uma coisa interessante, porque o neopentecostalismo, uma das premissas do neopentecostalismo é que você tem uma separação entre a ética moral e o conhecimento da Bíblia e a pregação. Isso não existe do ponto de vista cristão. Do ponto de vista cristão, você é o que você faz. O neopentecostalismo fala o que você é e o que você faz pode ser coisas diferentes. Tá? Vamos só terminar essa passagem. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele está falando isso para quem? Para quem que ele está falando? Para quem que ele está falando que não vai entrar? Qual que é o primeiro? Ele está falando dos falsos profetas. Ele não está falando para a igreja. Ele está falando, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. A ideia da repetição, agora são 10h15. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tá? Ele está falando isso para falso profeta. Porque alguns argumentam, mas ele prega tão bem. Eu escuto isso direto, tá? O R.R. Soares tem aquela história de colaborador. Já escutaram isso daí? Eu tinha que bater boca com um monte de gente, inclusive dentro de casa, porque começou a entrar nessa daí de querer ser colaborador com o R.R. Soares. Eu falei, para com isso, quer ser colaborador? Dá para missionário, dá para alguém que realmente executa. Por quê? Ele precisa trocar o cinzeiro do avião dele? Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que reconhecer o falso profeta, a gente não vai apedrejar, não vai, mas tem que ficar esperto. E Jesus, além de falar que a gente tem que ficar esperto, ele fala que esses que dizem Senhor, Senhor, cuidado com isso daí. Por que ele diz 2 vezes Senhor, Senhor? Porque esses falsos profetas reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, reconhecem que ele é uma autoridade, reconhecem o poder de Deus, mas eles querem outra coisa. O que eles querem? Mamon. Eles querem dinheiro, querem poder, tá? Em primeiro lugar, dinheiro. E aí, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? A resposta é sim. Eles profetizaram no nome de Jesus. Qual é o grande exemplo que a gente tem de alguém que banca o falso profeta? Ali ele não é falso profeta, desculpa, é nicolaíta. Balaão é nicolaíta, depois eu explico a diferença. Nicolaíta é aquele que ganha dinheiro, mas não fala bobagem. O falso profeta ganha dinheiro e fala bobagem. Entendeu? Nós acabamos. Hoje não tem pergunta, acabou o horário. Só semana que vem. Vamos lá. Muito naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado no teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muito milagres. Tudo isso é sim. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para quem que ele está falando isso que não vai ser reconhecido como salvo? É para os falsos profetas. Tá? Alguém termina em oração?